Mas então vamos lá, né? Vamos iniciar. Eu quero falar sobre decisões e eu quero ler um texto inicial aqui, lá de Lucas, capítulo 9, e apenas um versículo, o versículo de número 23, que diz assim, ó: Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É interessante aqui porque logo nesse texto nós encontramos o próprio Jesus ensinando como as decisões humanas têm uma interferência, ou pelo menos resultados extraordinários na sua vida, bem como nos aproxima ou nos afasta do próprio Deus. Então aqui nós encontramos pelo menos 5 decisões, tá? Só nesse texto. Ele fala assim, ó: se alguém, olha, é uma condição, né? E essa condição já aponta para uma decisão a ser tomada, né? Se alguém, né? Depende de uma decisão. Se alguém quiser vir, olha, a segunda decisão, a decisão é escolher, a segunda é ir até ele, né? Terceiro, ele fala assim, negue, é uma decisão de negar a si mesmo. Terceiro, ele fala assim, não, já quarto, né? Quarta decisão, tome cada dia a sua cruz, né? Ou seja, a quarta decisão é você decidir carregar a sua cruz, né? Carregar as consequências da vida. E quinto, siga-me. Então nós encontramos aqui só nesse texto 5 referências de como decisões decidem os nossos destinos, tá? Então, se alguém, né, uma condição, há uma decisão a ser tomada, quiser, né, vir após mim, segunda decisão. Terceira, negue-se a si mesmo. Quarto, tome cada dia a sua cruz. E quinto, siga-me. Então encontramos aqui 5 decisões que podem decidir, definir o nosso destino. Então, tudo na vida começa com uma decisão. Tudo. Desde o primeiro emprego, né? A profissão a seguir é uma decisão, né? É claro que existem situações que estamos sujeitos, né, a interferências externas de terceiros. Fogem da nossa capacidade de escolher, né? Mas quase tudo na vida, quase tudo parte de decisões. Decisões de relacionamentos, com quem eu decido me relacionar, com quem eu decido me aproximar, as minhas amizades são decisões, a profissão que eu quero seguir são decisões. Então, assim, quase tudo na vida depende de decisões. Por isso que decisões decidem o nosso destino. A negação disso é o que gera perdas, estagnações, irresponsabilidades, né? A pessoa que nega a ideia de que as nossas decisões resultam as consequências na nossa vida, a pessoa que nega isso está sujeita, ou pelo menos vive em um estado de vida onde as perdas são frequentes, os tropeços são frequentes.
A estagnação, a pessoa que nega que as decisões comprometem o nosso destino, a tendência dela é estagnar no tempo e no espaço, na vida. Sabe, a pessoa vive numa redoma, nunca sai daquilo. Por quê? Porque nega que as suas atitudes, que as suas decisões podem produzir o rompimento do espiral e levá-lo muito mais além do que ela acredita. Então vive num ciclo vicioso de estagnação da vida. Então a pessoa que nega isso vive assim. Além disso, é o que gera as irresponsabilidades da vida. Negar que as suas decisões resultam consequências tanto extraordinárias no sentido de nos impulsionar, negar isso gera-nos uma vida de irresponsabilidades, ou seja, a gente não cria responsabilidade na vida. A gente acaba, inclusive, terceirizando a culpa dos nossos fracassos, das nossas fraquezas, sabe? A gente sempre fica, mas a culpa não é minha, não foi eu que decidi isso, não foi eu que quis isso, não foi eu que produzi isso, então vai gerando esse karma de irresponsabilidade. Negar isso. E era assim. E aí a gente pode lembrar de algumas frases, que talvez você já escutou, ou já disse, né, ou já pronunciou. Frases como, Deus quer assim, né? Você conhece alguém que vive uma vida de irresponsabilidade ou de círculo vicioso de estagnação? E a pessoa fala assim, Deus quer assim, foi Deus que escolheu assim, né? Eu nasci assim, ou eu nasci para isso mesmo. São frases que partem de pessoas que negam que as suas decisões interferem na sua vida ou nos resultados da sua vida. Sabe também outra frase que é corriqueiramente ouvida? Deus sabe que sou fraco. Deus sabe que eu não aguento. Deus sabe que eu não posso. Sabe? Então assim, esse tipo de frase reflete uma mentalidade de pessoas que negam que as suas decisões podem modificar e interferir no seu presente e transformar o seu futuro, né? Ou transformar o seu presente e impulsionar o seu futuro. Então a gente tem que entender isso. Uma coisa é a soberania de Deus. Outra coisa é a inércia irresponsável, né? Então a gente tem que separar uma coisa da outra. Uma coisa é a soberania de Deus. E Deus é soberano. Deus é soberano, né? Porém, a soberania dele nos dá capacidade de decidir. Na verdade, Deus nos dotou de capacidade intelectual, né? Capacidade de aperfeiçoar o nosso intelecto, né? E nos impulsionar para uma vida diferente, uma vida melhor, uma vida de sucesso. E sucesso não é ter tudo, mas sucesso é estar em constante crescimento, aprendizado e se realizar naquilo, né? Tem uma frase de C.S. Lewis, eu acho interessante, ele fala o seguinte: a decisão que tomamos tem muita importância. Um pequeno gesto de bondade hoje, feito por alguém, ou em direção a alguém hoje, pode representar um ponto estratégico que, mais tarde, nos levará a grandes vitórias. Interessante isso, né? Uma decisão que você toma hoje, despretensiosa, mas
em direção a alguém ou em direção a algo, pode ser o ponto de mudança estratégico para lhe levar a grandes vitórias lá na frente. Então, decisões decidem destinos, tá? Tem outra frase também que eu já ouvi, não sei quem disse, mas eu já li essa frase, que diz o seguinte: energia é o que tensiona o arco, mas decisão é o que solta a flecha. Então nunca esqueça isso. Energia é o que tensiona o arco, né? Mas é a sua decisão que solta a flecha. É você que decide o momento, é você que decide a direção para onde a flecha vai. Então nós chegamos à conclusão de que decisões, né, interferem de maneira direta nas nossas vidas. Decisões decidem nossos destinos, tá bom? Mas na Bíblia nós encontramos, pelo menos eu quero refletir com você aqui sobre 3 momentos que isso é evidenciado de uma maneira bem clara e que teve um desfecho extremamente fantástico em relação à vida dessas pessoas, tá? Então o primeiro nós encontramos lá em Lucas capítulo 8 e o versículo 44, todos aqui conhecem, né? Sobre a mulher do fluxo de sangue. De modo que a Bíblia diz aqui no versículo, especificamente no versículo 44, que aquela mulher ela já sofria, né, por uma hemorragia crônica e já tinha ido a médicos, já tinha buscado ajuda e nada resolvia. E é interessante você compreender que a situação daquela mulher não era apenas uma enfermidade física, né? Não era apenas uma enfermidade biológica, mas como mulher, ela também sofrendo daquela enfermidade, ela não podia ir no templo, ela não podia se casar. Se ela fosse casada, o marido tinha a possibilidade de lhe dar a carta de divórcio, ela não podia gerar filhos. Então, aquela doença era muito mais que uma doença física, mas gerava outros distúrbios na vida daquela mulher. De modo que ela toma uma decisão. Quando ela escuta, ela ouve que Jesus estava passando por ali, no versículo 44, diz o texto, né? No capítulo 8, versículo 44. Olha só o que diz. Aproximando-se por trás, tocou na borda do manto de Jesus e a sua hemorragia estancou imediatamente. Perceba que para que ela pudesse chegar na cura e no resultado que ela queria, ela precisou romper uma multidão que estava ali, romper o seu medo e tocar no manto de Jesus. Ela teve essa decisão, ela tomou essa decisão de correr riscos, de romper a multidão, de contrariar todas as expectativas e nem saber exatamente o que aconteceria, porque ela não sabia. Ela apenas tomou a decisão que ela, naquele momento, imaginou que seria mais correta, e foi. E foi. Então ela toma a decisão, vai, toca, e quando ela toca, o texto diz, imediatamente ela ficou curada. É impressionante como as oportunidades estão passando todos os dias na nossa vida. Oportunidades que, tenha certeza, não voltam mais.
oportunidade de mudar de vida, oportunidade de ter uma família abençoada, oportunidade de alcançar a verdadeira felicidade, oportunidade de um crescimento pessoal, profissional, espiritual. As oportunidades estão passando todos os dias, a todo momento. O problema são as decisões que não tomamos ou que tomamos errado ou erradas. Tomamos erradas. Então, além de tomar a decisão, nós temos que acumular princípios e valores dentro de nós para que nossas decisões sejam tomadas no momento certo, na hora certa e na direção certa. E o que vai me levar a tomar as decisões certas são justamente os princípios e valores que estão na nossa vida. Porque uma decisão tomada errada não tem como voltar atrás. Você pode até romper, mas as consequências permanecerão. Os frutos você colherá. Lembra? Aí eu posso até utilizar um outro exemplo, né? Quando Davi, ele toma uma decisão. Vou usar outro exemplo aqui. Davi toma uma decisão e é impressionante como ele, como rei, ao tomar essa decisão, ele atrai consequências desastrosas para a sua vida. Está lá em 2 Samuel capítulo 11. Olha só o que aconteceu com Davi. Davi envia o seu exército para a guerra. Ele já tinha guerreado, já tinha participado de várias guerras. Mas ele decide ficar em casa, no palácio. E à tarde, quando ele sai no pátio do palácio, na verdade não foi nem no pátio, ele estava na sacada do palácio. Aí, 2 Samuel capítulo 11. Diz o texto que ele olha e vê uma mulher que estava na piscina, né? Naquela época tinha tanques abertos onde as pessoas podiam se refrescar. E ele olha e vê uma mulher que estava justamente nesse local se molhando, né? Se refrescando. E na mesma hora que ele vê, ele toma a decisão, né? Ele pergunta ao seu conselheiro quem é aquela mulher. E aí o conselheiro diz, olha, o nome dela é Betseba. É esposa de Urias, e esse Urias é um dos comandantes do seu exército. Ou seja, olha só, Davi pergunta, tem a resposta, e ele toma uma decisão. Uma decisão que essa decisão de Davi gerou tantos problemas para a vida dele. Inclusive, lá na frente você vê como isso interferiu para que um dos filhos dele se revoltasse e tentasse matá-lo. De maneira terrível. E você sabe o que foi que ele fez? Mandou chamar a mulher. Não, eu quero ela. É casada, esposa do meu comandante, mas eu quero essa mulher. E chamou. E a mulher veio. Era o rei, estava chamando, e ela veio. E o que foi que aconteceu? Davi se deitou com ela, teve relações com ela. E aí descobriu que a mulher estava grávida. Pouco tempo depois descobriu que ela estava grávida. O que foi que Davi fez? Decisões decidem o nosso destino. Ele tomou a primeira decisão errada, e a segunda decisão que ele toma é justamente para tentar consertar a primeira. Ele sabia que Betseba era casada com um dos seus comandantes, deitou-se com ela, foi a primeira decisão. Quando descobriu que ela estava grávida, a segunda decisão, decisões decidem destinos. É o DDD.
da vida. Né? Ele logo articulou, porque o ser humano é assim. O ser humano tem a tendência de tentar resolver a situação da melhor maneira como ele acha que é melhor. Ele pensou, não, olha, ninguém sabe ainda, né? Urias está na guerra, vou chamá-lo, vou pedir para que ele durma com a sua esposa, ele vai dormir, vai se deitar, vai manter relação com ela. Quando a criança nascer, pronto, está resolvido o problema. Urias cuida como se fosse dele. E assim acontece. Chamou Urias da guerra, mandou avisar para ele voltar. Quando ele chegou, Davi preparou um banquete para ele. Ele sentou, comeu, conversou, se alegrou, tomou vinho, se alegrou com Davi. E aí Davi fala assim, olha, vai para casa e vai dormir. Deita lá com a sua mulher. Só que a atitude de Urias foi inesperada. Quando Davi manda ele ir para casa deitar-se com a sua mulher, Urias diz assim, não, meu senhor, ai de mim fazer tal coisa errada. Pô, como assim coisa errada? É a sua esposa, é a sua família. Ele disse, não, ai de mim fazer isso, deitar com a minha mulher, ter prazer com ela enquanto os meus irmãos estão na guerra. Então, Urias toma uma decisão, toma uma atitude inesperada. Davi jamais imaginaria que Urias ia fazer isso. Ai de mim! Ai de mim fazer tal coisa contra os meus irmãos. E aí, o texto bíblico lá, 2 Samuel capítulo 11, 12, 13, se você ler, você vai ver, o texto diz claramente que durante a noite Davi saiu algumas vezes no pátio e viu Urias deitado na porta do seu palácio. Imagine só a angústia de Davi. Né? 10 da noite, Urias lá. Meia-noite saiu, olhou Urias lá. 3 da manhã, olhou Urias lá. Então Davi disse, não, eu tenho que resolver esse problema. Tenho que resolver esse problema. Urias não sai da minha porta. Aí Davi agora já articula um outro plano, já o segundo plano. O primeiro não deu certo, vamos agora no outro. Sabe o que eu vou fazer? Davi fez uma carta, selou. Urias não podia abrir a carta porque estava selada com o selo do rei. E na carta dizia o seguinte, mandou que o comandante principal, Joabe, que era o general, né, da guarda, da guerra, do exército de Davi, e lá dizia o seguinte, coloque Urias no primeiro pelotão para que ele morra. Por quê? Davi então já tinha articulado. Urias vai morrer na guerra, quando a notícia chegar, Betseba já vai estar viúva, eu vou tomá-la como esposa e ainda vou ter a aclamação do povo por eu ter feito uma boa ação, tomar uma viúva. E quando o menino nascer, ninguém vai desconfiar. E assim acontece. Quando chega lá, Urias entrega a carta na mão de Joabe. Joabe coloca Urias no primeiro pelotão e Urias morre. E aí pronto, Davi falou, resolvi o meu problema. Pegou Betseba, casou e com algum tempo a criança nasce e aí nasce doente. Porque fruto de pecado não prospera. Fruto de pecado não prospera. E a criança morre, nasceu doente. Davi fez campanha de jejum, de oração, foi para o templo, se rasgou, se sujou e tal. 7 dias orando e não adianta, não resolveu o problema. Porque fruto de pecado não prospera. Então, olha, uma decisão que Davi tomou destruiu toda a sua vida. Por conta disso, disse o Senhor através do profeta Natã, que a espada nunca mais se apartaria da casa de Davi. Porque ele tinha todas as mulheres do reino, mas decidiu tomar a mulher de um outro homem. É interessante isso, porque nossas decisões
interferem diretamente em toda a nossa vida. Você decide o momento de mudar a tua trajetória. As suas decisões interferem diretamente na qualidade da sua vida e da sua felicidade. Agora, não adianta você saber a decisão que tem que tomar e ficar procrastinando, sabe? Colocando para frente, na amanhã, depois. É claro que você tem que ponderar, você tem que analisar, você tem que analisar os riscos, mas decisões a serem tomadas devem ser tomadas. Então, o primeiro exemplo que eu dei foi da mulher do fluxo de sangue. O segundo, Davi. O terceiro, o próprio... Está escrito lá em Lucas capítulo 15, né, versículo 12 a seguir, o filho pródigo. Ele toma duas decisões que mudaram completamente a sua vida. Completamente. Né? Lucas capítulo 15, verso 22, quando ele resolve se aproximar do seu pai e disse ao pai: Pai, me dá parte da minha herança porque eu quero ir embora. Primeira decisão. O pai deu. Ele foi embora. Gastou tudo. Se envolveu com toda a luxúria e perversidade que ele encontrou pela frente. Sabe o que aconteceu? Perdeu tudo. Foi se alimentar de bolotas de lavagem de porco. Uma decisão que ele teve, o tirou de todo o conforto que ele tinha, de toda a segurança que ele tinha, uma decisão de toda a segurança que ele tinha e o levou diretamente para a pocilga, para a companhia de porcos. Uma decisão só. Só que não ficou aí. Quando ele se viu naquela situação, perdeu tudo, estava ali, sabe, comendo a lavagem que os porcos comiam, ele teve uma outra decisão. Ele tomou uma outra decisão. Versículo 18 do capítulo 15 de Lucas. Sabe qual foi a segunda decisão que ele tomou? Ele começa a analisar a situação que ele estava e ele começa a lembrar. Sabe, olha, na casa do meu pai, até os trabalhadores vivem bem, comem do bom e do melhor. E eu aqui, sofrendo isso, levantar-me-ei agora, irei ter com meu pai e direi a ele: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Me recebe pelo menos como um dos teus trabalhadores. Olha a decisão. A decisão primeira foi de se apartar do pai. E a segunda foi de voltar para a casa do pai. Então as duas decisões mudaram completamente a sua vida. Mudaram completamente a sua trajetória. A sua vida não é diferente. Às vezes existem decisões que você tomou e que te levou para uma direção completamente distante daquilo que Deus tem para você. Daquilo que Deus tem para a sua vida. E talvez essa decisão foi sua, ou também foi a decisão de alguém ou de terceiros que envolveu a sua vida. Mas você tem a capacidade de decidir a não mais caminhar nessa direção. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há possibilidade. Decida. Faça como Jesus ensinou. Eu prefiro ficar com o que Jesus ensinou. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, né? E siga-me. E siga-me. É uma decisão que você tem que tomar. Levantar-me-ei agora, irei ter com meu pai. Vou romper com essa situação. Vou tomar uma decisão contrária à situação que eu estou vivendo. Eu sei que tudo vai mudar. E quando ele volta para casa e fala: Pai, me recebe como um dos teus jornaleiros, um dos teus trabalhadores. E o que o pai faz? Não. Traz depressa, coloca um anel no dedo.
Ele já tinha perdido o anel, vendido o anel, né? O anel era o símbolo da família, né? O pai manda colocar um anel novo no dedo, calça os pés dele com uma sandália, porque escravos andavam descalços, mas filho não. O pai manda devolver, colocar a sandália nos pés. Manda trocar a roupa do menino. Imagine só como vinha suja, mal cheirosa, toda rasgada. O pai não, coloca uma roupa nova. Eu quero você de anel no dedo, sandália nos pés, roupa nova. E por último manda matar um novilho cevado, o melhor animal que o pai tinha no pasto. Fez um grande churrasco e celebrou por ele ter voltado. Quando você toma decisões certas, coisas extraordinárias acontecem na sua vida. Acontecem na sua vida. Amém? E encerrando, o terceiro exemplo de decisões que transformam a nossa trajetória, a nossa história, é a própria vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele se converteu, era um perseguidor, né, da igreja, chamava-se Saulo de Tarso, e ele se converte, e de perseguidor da igreja passou a ser o maior missionário que impulsionou o evangelho no primeiro século. De modo que até hoje o apóstolo Paulo é a base doutrinária da fé cristã. E ele, além da decisão que ele tomou em se converter em direção a Cristo, ele expandiu o evangelho. Foram 3 viagens missionárias que ele fez. 3 decisões que ele tomou em expandir o evangelho. Decisões essas que o levou muitas vezes a vivenciar momentos difíceis. Porque as decisões que tomamos, mesmo que sejam decisões certas, corretas, isso não quer dizer que em algum momento você não vai enfrentar os percalços do caminho, espinhos e pedras que machucarão os teus pés. Porém, no final, você chegará exatamente onde você deveria estar. Então, Paulo, um extraordinário missionário, maior representante da igreja, da história, e a decisão que ele toma, as 3 viagens que ele faz, claro, acarretaram problemas, perseguições. O apóstolo Paulo, ele foi preso em alguns lugares. A segunda viagem, quando ele chega na cidade de Éfeso, após uma estadia em Atenas, Paulo passou 3 anos ali pregando na feira livre da cidade, discutindo nas sinagogas, e alcançou muitas pessoas à fé cristã. E as decisões que Paulo tomou foi justamente decisões que marcaram o seu nome como o maior ícone ou talvez o maior vulto da Bíblia. Depois de Jesus, é claro. Decisões. Decisões que marcam a sua vida. Então, eu encerro nossa reflexão de hoje falando para você o quanto é importante você compreender que as suas decisões são responsáveis pela maneira como você vive hoje, pelos fracassos que você teve ontem, mas também são responsáveis pela mudança de trajetória e pelo sucesso que você pode ter amanhã. É você que decide. É você que decide. E eu repito a frase que eu disse. É a energia que tensiona o arco, mas é a decisão que solta a flecha. É a sua decisão. Analise a sua vida hoje. Pondere as situações, as perdas, as frustrações passadas. Observe como você está hoje. E coloque diante do Senhor as decisões que você tem que tomar para que amanhã
tudo seja diferente. E depois que você fizer isso, tome a decisão. Amém? Então, que Deus abençoe você, que tenha um dia de paz. Eu vi aqui algumas pessoas entrando, deixaram aí seus comentários. Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? E até a qualquer momento nós retornaremos aqui com mais uma reflexão. Obrigado, Elis. Deus abençoe. Deus abençoe, viu? Vamos compartilhar aí o máximo que a gente puder. Fiquem com Deus.